Abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, uma meditação curta. Nesse momento de celebração, nesse momento de relacionamento da família de Deus junto à mesa do Senhor. Você bem sabe que nós estamos nesse mês de setembro, unido ao propósito geral do ano, que é... Qual o propósito mesmo geral do ano? Tem cola ali, o ano da dependência do Senhor. Nós estamos celebrando a leitura, o estudo, a compreensão, atos, atitudes, relacionamento com Deus. De que personagem da Bíblia? Pedro. Então eu quero celebrar essa leitura com você. Eu leio e você vai seguindo aí Atos 10. Meus queridos irmãos, Atos 10 traz uma grande experiência para a vida trouxe para ele, porque ele não está mais aqui, para a vida do Pedro, como discípulo do Senhor, e agora então, de aprendiz a enviado, como apóstolo do Senhor, para estar fazendo algo específico para Deus e em Deus. Eu quero ler com você, observando aí, está escrito assim: havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Eis que ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Porém Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando em si, ou entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce. Vai com eles, não duvidando,
porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou, o reverenciou. Porém Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo que por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que, em qualquer nação, quem o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois pelo batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu sobre eles o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém a palavra?
Ore comigo. Querido Senhor, muito obrigado por esse texto da Tua Palavra. Muito obrigado por termos acesso à Tua voz, à Escritura. Muito obrigado por esta palavra viva que nos vivifica. Muito obrigado por esse banquete que o Senhor tem nos dado. E que privilégio nós temos tido neste tempo, Senhor, de olharmos as Escrituras, fitarmos, observarmos relacionamento de pessoas com o Senhor, para também igualmente trazer a nós uma compreensão, um entendimento que o sobrenatural é revelável a nós, para compreendermos, Senhor, o Teu propósito e a Tua proposta para cada pessoa. E que bom que, olhando as Sagradas Escrituras, podemos ver que não estamos alheios ao Teu propósito, que de alguma forma muito especial o Senhor tem nos trazido compreensão, que embora estejamos envolvidos contigo, ainda há uma probabilidade de crescermos nisso. Então eu oro com a igreja agora, Senhor. Nós oramos, Senhor, e clamamos ao Senhor para que nos seja desvendado, Senhor, os nossos olhos, para que sejam abertos a nossa audição espiritual, para que haja compreensão na nossa mente, para que a gente possa meditar nestas coisas extraordinárias de Deus e que de uma forma muito propícia possamos, Senhor, exercer, praticar a Tua palavra. Pai Santo, Santo Deus, abre-nos o entendimento, abre-nos a compreensão da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda e confirma, diga amém. Que privilégio, irmãos, podermos ver nas Sagradas Escrituras como alguém pode crescer em Deus, como que alguém pode crescer na sua compreensão em relação ao alcance da bondade de Deus e da misericórdia do Senhor. Nós estamos diante de um homem, Pedro, que a gente conhece bem a história dele, claro, nós estamos só revendo, revisando, né? Ele, o enviado a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque andou com o Senhor Jesus, mas de uma forma muito objetiva, confinado à sua nação, confinado aos judeus e particularmente com toda a reverência a questões nas quais ele cresceu, e ele também zelava por isso. Porém, o problema de Pedro não era o temer ao Senhor, o entender a revelação de Jesus Cristo, o ter o privilégio de ter andado com Jesus. É que Pedro também pensava, como muitos hoje ainda pensam, que a revelação do Senhor e a manifestação da sua glória está restrito a um povo, como muitas denominações que se autodenominam evangélicas e trazem para si, ou assumem para si, os detentores da revelação do Senhor. E não só pensam assim, mas enxertam a mentalidade nos seus membros, nos seus seguidores, que só estando naquele lugar vão ter direito à salvação e à revelação do Senhor. Isso é tão somente, a retratação do que essas pessoas viviam e viveram naquele momento. O texto é bem claro e ele aponta uma possibilidade de alguém que não serve, não pratica a sua fé, não exerce como nós exercemos a nossa fé aqui conjuntamente, com as coisas que nós entendemos, achamos que ser a vontade de Deus. Isso não quer dizer que não haja ninguém por aí fazendo o que é a vontade de Deus, sem mesmo ter um conhecimento que seja a vontade de Deus. O grave não é alguém fazer a vontade de Deus sem ter o conhecimento que seja. O grave é termos o entendimento do que seja a vontade de Deus e não praticarmos, e não fazermos. Por isso que a Escritura é clara em revelar a palavra, em declarar a palavra, que bem-aventurado é aquele que crê, mas aquele que também pratica as palavras deste livro, porque essas pessoas que assim fazem terão sempre acesso não só à presença de Deus, a manifestação de uma revelação cada vez mais progressiva,
mas também terão, certamente terão, a aprovação de Deus para a sua vida. E o cerne da questão aqui para a gente pensar, uma das coisas, é que se o Cornélio fazia algo que estava em memória diante de Deus, eu sou levado a pensar também, há algo que eu esteja fazendo que porventura seja digna, esta coisa que eu esteja fazendo, de estar também em memória diante de Deus? Ou será que a minha vida está só seguindo o ritual normal de todas as pessoas e também de estar numa casa como esta? É bom estar num lugar como esse, sim ou não? É igualmente bom para os nossos irmãos estar em outras casas de oração, como eles também estão. É muito importante, decididamente, nós já decidimos que servir ao Senhor Jesus e segui-lo é a coisa mais importante para a nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Vira para quem está perto de você e pergunta: você considera importante servir ao Senhor Jesus? Essa é uma pergunta que aparentemente não precisa nem de resposta. Mas a dificuldade e o problema é entendermos que tudo que nós estamos fazendo também seja um serviço ao Senhor Jesus, de alguma forma. E que aquilo que nós estamos fazendo está subindo em memória diante do Senhor. Mas convenhamos, servir ao Senhor Jesus a gente não abre mão, sim ou não? Sim. Servir ao Senhor Jesus a gente não abre mão, sim ou não? Então vira para o teu irmão e diga sim, porque tem alguns irmãos que ainda são reticentes em responder. Só quero te avisar que nessa celebração espiritual é preciso que a gente se identifique no mundo espiritual não só pensando, não só sendo zen, mas falando, se expressando. Servir ao Senhor Jesus é ou não é a coisa mais importante da nossa vida? Sim ou não? Sim. Amém. Só que o local onde nós servimos ao Senhor também é importante. Verdade ou não? Você tem que entender que essa comunhão aqui também é importante. E que este lugar não é o melhor do mundo. O que nós estamos fazendo mas este lugar não é o melhor do mundo, porque senão teríamos um problema aqui, aonde botar todo mundo. Então, igualmente, tem um monte de irmãos servindo ao Senhor Jesus que se comprazem também em servir ao Senhor aonde estão servindo. E a palavra diz que esse homem servia a Deus sem saber. E que um dia, sem esperar, porque ele não esperava, ele tem uma visão. E o texto é bem claro que o versículo 3 do capítulo 10 que eu li, vocês seguiram, que numa visão, 3 horas da tarde, irmão, depois do almoço, barriga cheia, ele tem uma visão, não de barriga cheia, porque o texto diz, ele viu claramente, não havia dúvidas nem obscuridade, algo de Deus se revela para ele. Todo crente, um dia da sua vida, tem que ter uma revelação forte de Deus na sua vida, tem que ter algo que marque a sua vida. Todo crente em Cristo Jesus tem que ter algo a dizer, tem que ter algo que consolide, que declare patentemente a razão da sua fé em Deus, uma experiência, algo a falar. Eu cuido que cada um de nós tem esta experiência, mas se você estando aqui, a sua resposta é negativa, eu quero lhe informar, continue adorando a Deus, celebrando ao Senhor da melhor maneira que você puder, que um dia essa revelação vai ser patente aos seus olhos, vai ser tão clara que não vai haver dúvida para você. Porque mesmo com toda a revelação, mesmo com toda a clareza de alguém, entendendo que está tudo certinho, de vez em quando um acusador aparece
para levantar suspeitas na fé de uma pessoa, na sua maneira de se relacionar com Deus. E cada um de nós tem que ter algo a dizer. Nós temos que ter um poder de reação às acusações do inimigo, que é no mundo espiritual, mas às vezes elas são tão presentes que parece que até o bafo passa perto do ouvido. Você percebe alguma coisa estranha ou esquisita naquele dia mal, que parece que o mal se confabula para te atacar. Você tem que ter um poder de reação. Você não pode se deixar encostar na parede, pressionar na parede. E aí, o que você vai fazer? Você tem que ter resposta. Quem tem que estar na parede é o diabo e as hostes infernais, porque afinal de contas você é a igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. Quem diz amém? Quem põe a mão no ombro do seu irmão diz: não vai prevalecer contra você. Quem pode fazer essa declaração de comunhão espiritual? E a história é tão completa, porque não fora este acontecimento, Pedro continuaria pensando, como vários outros demais, que a revelação era confinada a eles, exclusiva para eles, e ninguém mais tocaria nisso, se envolveria com isso. Ele, cheio de predicados e preconceitos, segundo a lei que ele aprendeu por sua família e também na sinagoga, de não se contaminar com um tipo de alimentação. E, curiosamente ou estrategicamente, enquanto ele aguarda que as pessoas da casa onde ele está hospedado lhe preparem a refeição, o texto é claro, ele tem um arrebatamento de sentidos. Quero lhe informar que, embora haja um movimento no mundo chamado cristão e evangélico sobre o cessacionismo, não é sensacionismo, cessacionismo, de que não haja manifestação do Espírito Santo como houve no início da igreja, eu quero lhe informar que isso é uma mentira, um equívoco de quem apregou a isso e deixa de viver esta revelação, essa manifestação de Deus. Eu quero lhe informar pelas Escrituras e te lembrar que o Espírito Santo continua ativo na vida da igreja e na igreja nesse tempo, e que muitos de nós estamos tendo experiências extraordinárias com o Senhor. Hoje de manhã eu tive uma experiência extraordinária com Deus. Meu Jesus, aquele momento do louvor aqui da escola de cura não era para acabar, era para estar até agora, a gente cantando. Meu Senhor, glória a Deus. Esse final de semana eu tive uma revelação extraordinária do poder de Deus, da glória de Deus. Deixa eu contar, eu estava com 19/10 de pressão, na quinta-feira, à tarde, um dia atribulado, corrido, fui ministrar a palavra em Córrego Dantas, e fui dirigindo e pensando, hoje tenho que conversar com a igreja, quase dormindo, porque 17/10 está fervendo, e falei, não vou pregar sobre isso, nem sobre isso, nem sobre isso, e falei, quando eu me assentar ao púlpito, abro a Bíblia, a mensagem que vier eu prego. E ela veio, e eu preguei calminho o primeiro minuto, pulei, plantei bananeira espiritual, eita glória, a ponto de ficar preocupado comigo, que 17/10 é muito alto, né, pessoal? Quando cheguei em casa, fui medir, estava 12/8, 12/8, o final de semana também muito concorrido, estava assim também hoje de manhã, 16/10, 17/10. Compartilhei até com alguns irmãos aqui. O Espírito de Deus ainda está fazendo milagre na terra, ainda está operando com a sua divina unção na vida de quem quer servir ao Senhor com todo o seu coração. Você pode comunicar isso ao seu irmão? Diga para ele, o Espírito Santo tem algo para te revelar.
No meio de nós deve ter alguém que tenha orado nesses dias: Senhor, eu preciso conhecer o Senhor mais, eu quero revelação do teu extraordinário, eu quero me envolver com os... Deve ter alguém aqui orando por isso. O Senhor está te dando a resposta. Se prepara, porque daqui a pouco o céu se abre e você contempla a glória de Deus. E se aqueles homens chegam aonde Pedro estava, sem este arrebatamento de sentidos, conhecendo Pedrão, ele jamais iria. Ele inventaria uma retórica, um argumento, e jamais iria. Talvez nem os recebesse em casa, mas se você prestou atenção na leitura, eles dormiram lá naquela casa, porque ficaram com ele até o outro dia. O que Pedro retrata aqui é o que seu mestre fazia. Ele entrava na casa de pecadores aí, vamos abrir o jogo dos pecadores, aqueles que não criam no que eles criam, aqueles que faziam diferente. E ele os recebe naquela casa, e eles dormem ali, eles partem no outro dia. Pedro jamais iria lá. Mas o Senhor lhe traz uma revelação que ele deveria... Pedro nunca tinha provado uma linguiça toscana, uma carnezinha igual comi no sábado ali nesses restaurantes chiques de esquina, aquela carne de porco bem assada, porém não seca, umedecida, feita ali num lugar ali que comida mineira. Meu Deus, está aguçando o seu paladar? Pedro nunca tinha experimentado um prato desse. Mas o problema não é esse do Pedro, é que desce do céu de um vaso esses animais, como um lençol atado pelas quatro pontas. Tem que imaginar, está imaginando? Um vaso como um lençol atado pelas quatro pontas, cheio de animais, que era abominação para os judeus, prescrito na lei. Meu Deus, prescrito na lei, porque eles estavam caminhando no deserto, comida renosa, um calor escaldante, ia fazer mal, dar desinteria, o povo nem ia andar, só ia fazer cova para botar o que comeu. Já deu para perceber o que eles iam botar nas covas? Fácil de entender. E o Pedro continuava naquela dieta. E o problema não é que o problema maior é que aquilo não veio cozido. Se vem cozido com aquele cheiro, não tem aquele cheiro que você, nossa, que te inspira a pular lá e comer logo. É ou não é? A palavra é mata e come. Quer dizer que o bicho estava vivo. Vira para o seu irmão e diga: estava vivo. E ele deveria imolar, matar e se servir daquela provisão. Só que ele resiste. Vá que não seja Deus. Vá que ele resiste. Ele resiste até o ponto que Deus diz para ele: não tenha como impuro aquilo que eu purifiquei. Sabe o que Deus está dizendo nessa frase? Realmente era impuro, realmente o que te ensinaram era de impureza, mas agora eu tenho purificado. E se eu estou dizendo que eu purifiquei, que tem você de colocar sujeira, imundície naquilo que eu já trabalhei? Jesus está falando para ele numa revelação de que, contando a nossa história de impureza, de pecado, de transgressão, se Pedro estivesse aqui, Jesus diria para ele: está vendo essa turma aqui? Um bando que era imundo, mas agora não são mais, porque eu os purifiquei. Quem pode levantar a mão da glória ao nome do Senhor? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: você já está purificado. Pergunta: está ou não está? E o detalhe que o Pedro ficou pensando: que negócio é esse? Que visão é essa? Quando ele está pensando que seja isso, as pessoas chegam à porta da sua casa e ele as recepciona. Volta a dizer, não recepcionaria, com certeza não, porque o Espírito Santo é metódico e muito claro.
tem 3 varões aí buscando você. Deu um número certo, eram 3. Mas não é 2, não são 2, não são 4, não 3. Quando Deus fala 3, é 3. Quando Ele fala 5, é 5. Deus é preciso no relacionamento conosco, sim ou não? Então diga comigo, quando Deus fala 3, faz assim. Fala assim, quando Deus fala 3, vira para o teu irmão e fala, é 3. E quando a igreja fala 3, quantos são? Diga para o seu irmão quantos são. Quando a igreja fala 3, quantos são, irmãos? Diga para o seu irmão, é 3 também. Porque não pode ser 3 e daqui a pouco ser 4 ou 2. É uma verdade absoluta de Deus, é uma revelação. Sim ou não, igreja? Pois é, e a Bíblia então diz que Ele vai com eles, não duvidando. Agora ele está consciente se Deus mostrou. O problema é o crente que Deus mostra, revela, manda recado, escreve um bilhete e a pessoa continua duvidando. É o espírito retardado de Gideão, que bota não de Gideão, estou dizendo o problema de continuar com a dúvida. Põe o velo na eira, vou ver se é Deus que está falando comigo. Senhor, se és tu que estás a falar comigo, coloca o velo na eira e eu quero acordar de manhã, de quê? Com a eira toda molhada, mas o velo seco. Chegou lá, a eira toda molhada e o velo sequinho, não tinha nada. Espremeu, não saiu nada, nem molhou o dedo. Senhor, estou muito satisfeito com a tua revelação. O Senhor está rindo bem. A esposa dele chama ele de Ben todo dia, porque o nome dele é Ben-Ur, não é verdade? Então, bota o nome do seu filho de Ben alguma coisa, que a sua nora também vai chamar seu filho de Ben todo dia. Isso não acrescentou a sua fé, né? Eu sei disso. Então ele, Senhor, eu entendi, é o Senhor, não pode ser outra coisa, só o Senhor para fazer isso. O Senhor enviou um anjo guarda-chuva para ficar em volta do velo e protegeu. Agora, Senhor, e me permita mais uma comprovação. Colocou o velo na eira e, Senhor, agora, toda a eira seca. Dá um jeito do anjo acertar só o velo. E colocou lá, acordou outro dia de manhã, a eira seca, foi lá no velo ensopapado, e diz que ele encheu taça com aquele orvalho que estava naquele velo, e ele estava gradativamente compreendendo por essas experiências que o Senhor estava ali presente. Não vamos culpar Gideão, pessoal, o chamado dele era muito grave e muito arriscado, por isso ele fez isso. E o seu? Você está querendo tanta comprovação de que é Deus falando com você, por quê? É um chamado grande também, ele é desafiador na sua vida? Ou é só tão somente para você se consagrar mais, se buscar a santidade de Deus, seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor? Qual é o que está rolando com você? O propósito com você é tão alto assim, diz respeito a toda a sua família, diz respeito a um grande povo, diz respeito a 10 mil pessoas, a 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Qual é a gravidade do assunto seu com Deus que você continua pedindo? Deus mostra, Deus prova, Deus revela. Vai chegar um dia que Deus vai falar, acaba, rapaz. Senhor, é ela, é ele, Senhor. Pelo amor de Deus, nem Deus aguenta. Só em falar já dá impaciência. Pede tanta comprovação e não age, não faz nada. Eu não posso chamar você de panaca espiritual, não posso, seria um decoro, errar aqui. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso te usar, me servir de você, te usar é feio. Me servir de você para dizer ao seu irmão, desperta, vai, desperta. O que você mais quer saber de Deus? Qual a revelação que você quer mais? Ninguém merece. O anjo já deve estar cansado de subir e descer, de trazer revelação. E a palavra diz que Pedro entendeu que era o Senhor o chamando e ele... Eu concluo aqui com esse assunto.
ele diz, abrindo a boca, ele diz, a primeira coisa que Pedro diz: "Aca de que o Espírito Santo me revelou, é agora!" Não. O Espírito Santo veio e batizou todo mundo, todos falaram em língua, isso é coisa resolvida, está escrito no texto. Mas olha o que Pedro diz, olha como é que Pedro começa. Se fosse eu, ia começar gaguejando. Pô, Deus me manda ir lá, não diz o que eu vou falar. Chego lá, um monte de gente, lugar cheio, um monte de gente, e ele diz: olha, aconteceu isso e isso, Deus mandou te chamar, que você ia falar para a gente, você ia me informar o que eu tenho que fazer. E Deus não mandou dizer, no texto aqui não está dizendo, Deus não mandou dizer coisa específica. Só que aquilo que Pedro falou já era a prática da vida dele, que ele falava e repetia onde precisasse repetir. Agora, olhe o que Pedro começa a dizer. Pedro começa a falar aquilo que para ele era um grande problema da vida dele. Olha o que ele diz, está aqui no versículo 34, ele diz: reconheço por verdade. Ele está dizendo, eu não tenho dúvida que Deus não faz acepção de pessoas. Espera aí, então antes ele pensava que Deus fazia acepção de pessoas, e como um bom crente, retratando aquilo que ele entendia do Senhor, ele estava então levando uma vida fazendo acepção de pessoas. Agora vamos condenar Pedro, vamos arrebentar com ele. Ele não acompanhou Jesus, ele não viu tudo que seu mestre sofreu, ele não viu que o maior argumento dos fariseus, dos saduceus e dos mais-eus da vida era: ele come com pecador, ele se assenta, ele entra na casa de pecador. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, foi um escândalo. Pedro não viu tudo isso? O que eu aprendo com isso? Que não basta ver, que não basta ouvir, mas se não chegar ao meu entendimento, nada vai mudar na minha vida. Então não basta você ouvir o que eu estou falando, não basta você ouvir o que eu estou tentando retratar da palavra de Deus, não basta você saber onde está escrito. Se você não compreender isso, nada vai mudar na sua vida. Nós cremos no Espírito Santo, cremos na palavra de Deus, mas como oferecemos resistência a Ele? Como oferecemos resistência ao Espírito Santo? Então já passou da hora, a começar de mim e até chegar em você, de nós clamarmos ao Senhor, para que o nosso entendimento seja aberto e a compreensão das Sagradas Escrituras se nos abra, para que esteja aqui dentro de nós, e movidos por essa compreensão, a gente siga em frente. Um dos maiores problemas meu e seu, nosso, da igreja, vamos botar todo mundo no mesmo pacote, é ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia, lê, mas não medita. Como é que isso foi? Como é que isso aconteceu? Como é que pôde acontecer? Meditar, fazer pergunta ao texto, guardar na mente, remoer. Deixa eu ser repetitivo. Quem morou no interior, levanta a mão. Levanta a mão, cambada de roceiro igual a mim. Levanta a mão. Comum na roça, o boi come igual um boi de dia, igual um bezerro desmamado. Pio já está ali rindo porque ele tem cara de roceiro e é. E era comum a gente, quando ia, não sempre, mas à casa de alguém, algum local, à noite, no meio do caminho da estrada estava lá os bois, o boi deitado, o corpo deitado e o pescoço meio inclinado, e o bicho está lá. Eu não sei imitar. Alguém se habilita? Mateus? Não. Léo? Não. Está lá, e ele está remoendo aquilo que ele comeu, volta para a boca dele, e ele baba, e está lá remoendo. O danado do bicho é tão mão de vaca que ele não joga nada para fora, só a baba, mas ele engole de novo, porque ele está remoendo, porque é a lei da natureza dele. Eu não tenho nada a ver com esse negócio do boi. Então,
O problema nosso é engolir e jogar para dentro e achar que está resolvido o problema. Não. A gente tem que meditar no que a gente está lendo. É necessário acompanhar o Espírito Santo, dar a nossa mão a Ele para que Ele nos guie a revelação daquilo que a gente está lendo. Porque quando há revelação, aquilo fica impregnado no nosso espírito. Não estou falando de alma, não estou falando de emoção agora. Eu estou falando de espírito, eu estou falando de ser espiritual. Eu estou falando do receptáculo nosso, a presença do Espírito Santo na nossa vida, que é o Espírito que Ele colocou dentro de nós, que cada um de nós tem. Deus colocou dentro de cada um de nós um aspecto espiritual que está aí dentro de você, está dentro de mim. Então, quando a gente medita, quando a gente para pensar no que a gente está lendo, no que a gente leu, a gente está remoendo aquilo, e então aquilo se torna uma verdade dentro de nós. Isso se torna uma arma do Espírito dentro de nós, para que a gente se defenda, mas para que a gente ataque também coisas que a gente precisa atacar no mundo espiritual. Crente em Cristo Jesus, para de recuar, no mínimo pare de andar para trás, faça força e começa a ir para frente, em nome do Senhor Jesus, porque ninguém resistirá à igreja deste nosso tempo. Quem pode dizer amém? Amém. E a palavra então diz que Pedro conclui: pastor, você deu a volta no deserto, falou até de boi e de linguiça toscana para chegar nesse ponto. Sim, reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, nem eu nem você podemos fazer. E a gente pode conhecer e ter as maiores revelações da nossa vida, mas se isso não se tornar prática da nossa vida, para quem age dessa maneira não adiantou de nada. Você pode ter sido criado na igreja como eu fui, pode ter tido as maiores experiências, mas se isso não trouxe para você uma mudança de vida para te lançar na comunhão mais perto de Deus, isso foi irrelevante, não adiantou de nada. Mas quando nós temos experiências com Deus, de andar com Deus, isso traz a verdade de Deus para nós, isso é estupendo. E o problema é que o texto continua dizendo, eu vou repetir: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável. Quem é que quer agradar a Deus? Até eu. Quem quer agradar a Deus? Vai, crente, vai, irmão, levanta a mão, você quer ou não quer? Então todos nós aqui convencionamos, nós queremos agradar a Deus, que é agradável a Deus aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então o segredo aqui não é a cor da pele, o segredo aqui não é a roupa que você está usando, o segredo aqui não é o carro que você veio à casa de Deus. Você veio de bicicleta, de bike, ou de qualquer outra coisa, ou de mocotó 9, como a gente falava lá na roça, né, mamãe? Lembra do seu tempo? Mocotó 9, era comer no pé. Você veio de automóvel? Não, mocotó 9, né? Era vinha no pé. Está rindo por quê, mãe? Ela esconde o rosto, ela tem vergonha. Então, não importa, Deus não faz acepção de pessoas. O que nos liga a Deus e nos dá relacionamento com Deus? O temor de Deus no nosso coração. Medo não, obediência, submissão, reverência, honra de Deus na nossa vida, sim ou não? Então, se Deus não faz acepção de pessoas, a igreja pode fazer? Nós estamos numa celebração da ceia do Senhor, onde nós estamos ratificando nossa posição em Cristo e também no corpo de Cristo. Todas as vezes de celebração da ceia, a gente lembra disso, Márcio, que nós estamos no corpo de Cristo, e que você é um membro de Cristo, eu também sou, e nós estamos interligados por ligamentos divinos na nossa vida, mas a cabeça que rege esse corpo é o Senhor Jesus. Quem diz amém? Então é razoável a gente entender, eu dei essa volta toda no mundo para dizer isso para você, mas pelo menos eu contextualizei num texto para você não esquecer, que se a gente orar, consagrar o pão e o cálice e participar de tudo aquilo ali, e não ter discernimento do que nós estamos fazendo, nós estamos pecando contra o corpo do Senhor, e ao invés de participarmos da mesa da bênção, nós estamos participando da mesa de condenação para nós. Sabe o que isso quer dizer, minha irmã Lelê? Eu posso até compreender que você não é igual a mim, aliás, isso é bem diferente.
Então, mas não pode haver nada que seja entrave entre o nosso relacionamento espiritual no Senhor. É isso. A cor da sua pele, o seu cabelo, que você tem mais do que eu, enfim. Nada pode ser impedimento ao nosso relacionamento. O entendimento de que o Léo tem o gosto dele. Léo, fica de pé, por favor, Leonardo, Evangelho, fica de pé. Vem um pouquinho aqui. Vem aqui. Vira para a igreja. Aí. É o gosto do Léo. Eu não sei se estão rindo de você ou para você, mas tem gente rindo. Não é, Beto? Você está escutando? Evangelista Sérgio, vem aqui. Aí. Eu gosto dele. No caso específico dele, não é o dele, é da esposa. Acho que até a meia cueca ela que separa. Vou usar essa aqui. Lindomar, tá rindo? Vem aqui. Já viram uma profecia não cumprida? Botaram o nome de Lindomar. Ele disfarça bem. Aí, é o gosto dele. Fica aí juntinho aqui também. Fica aí. Isso aí. Vem cá, irmão Misael, presbítero Misael, vem cá. Vem cá. Aí. Disseram que ele fez aquilo ali não para ficar bonito, mas para ficar engraçadinho. Aí. É o gosto dele. Ele até justificou, não, rapaz, eu dormi na cadeira do barbeiro. Pior que o barbeiro está aqui. Então, está rindo? Vem, pastor Gino, vem. Que exemplo, vem. Olha lá. Olha só a igreja. Aí, eu gosto dele. Deixa eu ver quem mais está rindo desse lado. Chamar quem? O Pio, vem. Estão te chamando. O povo te chama. Aí, já vem coçando o nariz. Isso. Aí, irmãos, fazer o quê? Eu gosto dele. Mansandra, vem aqui. Vem cá. Vem com ela, Beth, para dar segurança. Fica aqui. Aí. Alguém se habilita? Tem alguém se oferecendo aí? Irmã Aparecida, vem aqui, irmã Aparecida. Vem cá, irmã Aparecida. Hoje eu vou trazer uma revelação para vocês muito importante. Fica aqui. Está com a pressão boa, mediu o açúcar no sangue, está a glicose, está tudo certo. Minha mãe, vem cá, santa que está na terra. Você revelou para ela? Vem aqui, vem aqui. Não, se não, a igreja está clamando pelo seu nome. O nome dela é Dulce, irmãos. Quem é para vir aqui agora? Vem, fica aqui do ladinho da sua irmã. Vem cá, jovenzinha de 88. Olha como se parecem. Não é idêntico, são idênticas. São irmãs. Você sabia? Só em Cristo. Olha só. Eu não vou nem comentar isso aqui que eu posso incorrer em erro. E o meu primo Bim está aqui, eu não posso dar furo. O Kleber está aqui hoje, eu não posso dar furo. Paro por aqui, eu chamo a Francisca. Por favor, vem cá.
Ah, vem cá. Estão pedindo para chamar o pastor Enéas. Vem cá. Por favor. É um clamor do povo. Aqui, ó. Oi? Chamar minha esposa e falar que eu sou o quê? O rosto dela. O gosto dela. O gosto dela. Problema vai depois em casa. Então vem, o povo te pede. O povo te pede, vem, fica aqui do lado dela que você fica mais disfarçado aqui. Traga essa blusa bonita aí que você está aí vestida aí, ó, tão discreta. Quer chamar o esposo junto para se garantir, deixa ele lá, vem cá. Aí, ó. Então, irmãos, olha só, que gente que pensa igual, não é verdade? Alguém quer mais vir, de repente tem alguém vestidos assim tão discretos, tem aí. É porque jovem fica assim, tem jovem querendo vir, não tem? Quem vocês acham que deveria vir? Isamara? Quem? Isamara, o povo te chama. Venha, venha. Meus irmãos, eu ainda estou pregando, viu? Juliana, sua blusa muito... Juliana, discretinho, vem. Não, você tem que vir. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. A última... Elaine, olha só. Acabou. O que essa gente tem de igual, parecida, a não ser minha mãe, irmã Aparecida? Deixa eu ver. Meu Deus. São muito parecidas, não são? Na verdade, ela é parecida com ela. Essa foi boa, hein? Aí, ó, gente que nos representa. Essas pessoas aqui nos representam? Sim ou não? Essas pessoas nos representam. Eu não vou perguntar para as irmãs aqui, quem casaria com esse rapaz? Quem casaria com esse? Não, Deus me livre. Então, mas casaram, todo mundo está se dando bem aí na vida. Aí. A não ser você, né, varoa? Cantando louvor, está pedindo a Deus para alguém abrir os olhos de alguém. Agora, você imagine, vocês aí que não são casados, pensa, Lindomar casou, você casa, não tem fronteira para você. Agora olha só, já pensou se a gente fosse medir relacionamento com aquilo que os irmãos vestem porque gostam? Teu marido te obrigou a vir com esse vestido hoje? Não estava nem em casa. Oi? Não estava nem em casa. Ele não estava? E quando ele te viu com esse vestido? Ele elogiou. Então, é isso. São pessoas diferentes, mas o que a Bíblia fala de acepção de pessoas? 1 Pedro, vamos voltar ao Pedrão, ele tinha que escrever isso, porque ele viveu isso. No versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Escute, se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. O que Deus julga é a obra de cada um. O que determina nosso grau de relacionamento com o Senhor, nosso envolvimento com Ele e a recepção do seu amor é a obra de cada um de nós. Porque se fosse a cara, o que seria? Então essa pessoa que está perto aí de você, não tem nada de diferente de você, se está servindo ao Senhor igualmente a você. O que está aí diferente é o envelope, é o invólucro, e para nossa sorte, vai ser desfeito no pó. Maravilha, você falou, né? Isso não sobe, vai ser desfeito no pó. Agora, você já imaginou?
Eu não quero ter relacionamento com o evangelista Leonardo, não quero não, porque para sobrepor a uma camisa daquela cor, uma gravata dessa, ou a mulher mandou, tem muita coragem. Se tivesse esses refletores aqui, olha, pode ver ali, ó. Olha lá, quem está brilhando mais? Ali, é claro que é ele. Lindinho. Aqui, pastora Miriam, tadinha. Não, eu que estou pregando. Não tem nada a ver com a minha esposa, não tem nada a ver comigo. Quem está pregando aqui sou eu. Foi bom a escola de cura hoje de manhã para você? Foi maravilhosa. Muito bom. Eu precisava. E eu não ia vir. Pecador, você não ia vir? Não ia. Eu sei. Você está vivendo dias complicados, assim. Mas foi bom para você. Pastor, às vezes a gente não entende, né, os planos de Deus sobre nossa vida, às vezes nossa caminhada, né? E eu tenho passado assim por algumas situações que eu teria vários motivos para não estar aqui. Mas eu tenho entendido que eu preciso estar no Senhor. E do momento que a gente se dispõe a estar diante dEle, na presença dEle, quando você diz, chama ao Senhor, né, quando você clama ao Senhor, Ele se achega. Olha os olhos da Deidre, tá? Olha lá, vibrando. O Senhor tem feito milagres. Eu casei, né, pastor? Você é um réu, confessa. Olha só. Então, quando é que a cor da pele, o não cabelo, a cor da pele, a camisa, vai me impedir de dar um abraço numa pessoa, de ter comunhão, de ter relacionamento no Senhor? Quando que uma gravata linda, uma barba salpicada de branco, quando que isso vai impedir a gente de ter comunhão? Quando que essas coisas periféricas, a roupa que alguém usa, o que alguém gosta, vai nos impedir? A idade de alguém? Minha mãe tem 88 anos, tem uma mente jovem. Os netos dizem, coroa é para frente. É ou não é verdade? Eles dizem isso. 88 anos de... Olha só como é que ela fica. Pessoal, ela está assim... Então olha só, cada um vivendo a sua história de vida. Meu Deus do céu, quanta luta você está tendo e vencendo, Deus te dando vitória na sua saúde. Não desistiu, tem um marido junto, que está pegando junto, quase morreu e não morreu, está aqui, não desistiu. Quanta história para você que é jovem, que está tendo, como diz na casa de Deus, que as mais experientes vão ensinando as mais novas. Mas ninguém parou para me ensinar. Exemplo de vida você está vendo. Gente determinada, gente que até casa e dá glória a Deus com quem casou. Uma vez eu cheguei em casa, eu falei, Miriam, levanta a sua mão direita. Ela levantou. Que isso? Que bobeira é essa? Falei, agora levanta a esquerda. Ela levantou. Para que isso? Eu falei, agora é dar glória a Deus por quem você casou. Porque só assim para arrancar a glória a Deus dela com quem ela casou. Francesca, olha só. Olha o sapato dela. Essas duas senhoras, olha só. Só faltou ter vindo com a blusinha branca. Tem idade, ela tem mais que você, bem mais. Mas olha só. Que maravilha. É ou não é, minha irmã Beth? Será que essas coisas fazem tanta diferença para a gente? Desculpa não ter falado. Quer que eu fale de vocês? Não. Lembrei. Esses dias estava pregando sobre alguma coisa, eu pedi para falar alguma coisa, uma declaração para o irmão. Qual foi o que eu pedi mesmo para falar? Bom, eu acho que o senhor falou assim, vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você é uma ovelha de Jesus. Lembram disso? Você é uma ovelha de Jesus. Eu falei aquela comparação do cão que volta ao vômito e o porco diz, você não é porco, nem você é cachorro, mas diz, você é uma ovelha de Jesus. O que você diz para o seu marido? Você é um gatinho de Jesus. Tem isso na igreja, a gente tem que conviver com isso. Tem essas coisas na igreja, essas histórias. Aí, ó, gente como a gente. Então, dá para você saber
que o que iguala essas pessoas diante do altar de Deus não é a roupa que usam, não é a cor da pele, não é o dinheiro que tem no bolso, cartão de crédito que libera para a mulher, não é nada disso. O que iguala essas pessoas e diferencia diante do altar de Deus é a maneira como se prostram, é a maneira como adoram, e esta verdade tem que estar impregnada no nosso relacionamento. O irmão, a irmã pode ser experiente na vida, ser profissionalmente realizado, morar numa casa linda, nada de errado, more numa melhor, ou na outra que você quiser, mas o que nos iguala diante do altar de Deus é o mesmo que nos separa, é a maneira como nós devotamos a Deus a nossa fé e nos relacionamos com base nesse relacionamento. Quanto mais revelação de Deus, menos diferença há entre nós, porque quando falta revelação de Deus, o povo inventa ídolos. Então, quanto mais revelação de Deus eu tiver na minha vida, os ídolos vão se extinguir, porque eu não preciso deles. Você precisa de ídolos na sua vida? Os ídolos te fazem pecar, seja ele de carne e osso, ou de argila, ou de ferro, ou de barro, ou de bronze, ou de pau. Mas aquele que se dobra diante do altar de Deus e o reverencia e não faz acepção de pessoas, porque o nosso Deus, tem muitos versículos aqui que eu separei para falar de acepção de pessoas, não vou mencioná-los nenhum, porque eu acho que você já entendeu que é hora de você abaixar a guarda. Você não é tão bom como você pensa, e você também não é ruim ou frágil como você pensa. Aqui dentro da igreja, somos todos iguais. Você pode usar anel no dedo e ser doutor na vida, doutorado, mestrado, qualquer coisa, em qualquer área, Deus te abençoe e galgue mais. Mas quando entramos às portas do relacionamento, todos nós somos adoradores e dependentes de Deus, e é com base nesta verdade que nós vamos celebrar a nossa comunhão, a ceia do Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que não vale a pena se achar diferente, seja para melhor ou para pior, não vale a pena, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor nos identifica como iguais. Quem pode aplaudir essa gente que está aqui na frente, para ver se eles vão embora, porque eles querem ficar aqui. Pode ir embora, vai. Amém, glória a Deus, glória a Deus.